Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores da rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje a gente está aqui com ela para falar sobre arte, sobre música, sobre cultura, sobre fotografia e sobre Maranhão. A Só Cris, como você está, meu amigo? Eu estou maravilhosamente bem. Já cheguei aqui no estúdio conhecendo o Museu do Imparcial. Só isso eu já achei, já ganhei o dia, já achei incrível. Então, tudo maravilhoso. É um prazer receber você Muito obrigada, aqui. é um prazer estar aqui. Queria muito trocar essa ideia contigo, conversar sobre música, sobre a tua carreira. E para quem não te conhece, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história, do início da tua trajetória. Como que foi, como que a Cris entrou no universo da música, se a música foi algo natural entrando assim com o tempo, ou se realmente foi algo que tu foi atrás, como que é essa tua relação com a música? Tu quer a resposta curta, a média ou a longa? Aqui você quiser falar. Eu sempre vou preferir a longa. Pode Tem que falar, saber o pode tempo aqui do falar, podcast. pode falar. Não, então, a música ela sempre esteve, como é o nome? Indiretamente na minha vida, porque os meus pais. Meu pai até hoje, ele é músico, compositor, ele é produtor musical. E minha mãe também sempre gostou de cantar, minha família toda sempre cantou na igreja. E eles se conheceram numa banda de forró. Então, assim, querendo ou não, meus pais são pessoas que tiveram envolvimento com a música. Então, sempre teve no meu sangue. Só que, assim, durante a minha vida nunca foi uma opção pra mim, não. Eu lembro que eu sonhei, tipo assim, acho que foi o primeiro sonho que eu tive na minha vida foi ser cantora. Quando eu conheci a Hannah Montana. Eu conheci ela e falei, meu Deus, eu quero ser ela. Então tu diria que a Hannah Montana foi assim, tuas... Minha primeira inspiração de tudo. Ela e a Priscila Alcântara. Massa. E aí, assim, meu Deus, eu quero ser cantora e tal. Mas, assim, sonho de criança, entendeu? Nunca Então, foi. não houve um momento específico Não, aí que te despertou depois. esse sonho, ou foi algo mesmo? Foi gradativo, assim. Eu sempre gostei de música, sempre me imaginei cantando, mas como eu morava no interior, né? Qual No, a cidade? Caxias. 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 Salve pra Que Caxias. pra mim nunca foi interior. Caxias é uma cidade grande. Caxias tem interiores. E aí, quando eu vim pra cá, você quer lá do interior? Não, eu não sou do interior, eu sou de Caxias. E hoje eu já entendo que não, qualquer cidade que não é a capital é interior, tudo bem. Mas é uma cidade muito grande, inclusive linda, todo mundo tem que visitar, conhecer. E aí, e minha família, assim, evangélica, então nunca foi uma opção pra mim na minha cabeça trabalhar com música, assim. Mesmo os teus pais sendo vindo da música, Porque minha mãe não seguiu carreira e meu pai seguiu, mas enfim, uma eu realidade criança, difícil. é uma realidade quase impossível na minha mente. Tudo assim, seja música, foto, arte, em geral. E aí, só que sempre teve dentro de mim assim, o amor pela música. E aí, eu lembro que eu fui fui para Teresina uma época, lá eu fiz umas amizades e dentro dessas amizades conheci dois amigos que trabalhavam com música, tipo, cantavam em barzinho. E outro que fazia composições e tudo mais. E aí isso me trouxe tipo, que legal. Acendeu uma Acendeu um negocinho chamazinha. assim, acho que foi 2020. 2020 ou foi 2021? E aí nessa eu comecei a ver um pouco por trás também como era a questão de ter os equipamentos, levar pro barzinho pra cantar, pra tocar, vi os bastidores. E algumas vezes cantei com eles. Aí eu, nossa, que legal, né? Ai, e tal. Me elogiaram. Pá. Até que, até que eu fui para um show em Teresina. Lá eu conheci meu artista favorito. E, cara, sei lá, eu fiquei depressiva um tempo aí, porque eu comecei a entender. Isso foi em 2022. Comecei a entender que realmente quero. Foi ao mesmo tempo que eu decidi que eu queria trabalhar com música e com foto. Na verdade, mais com foto. Música, pra mim, ele foi naturalmente acontecendo, mas principalmente foto. Quando eu entendi que eu queria trabalhar mesmo com fotografia, com marketing digital, enfim, trabalhar com vídeo, aí eu comecei a entrar numa depressão muito grande, porque eu não tava fazendo isso, fazer outra coisa. Assim, minha vida não tem sentido, não é isso que eu quero pra mim. Até que eu vim pra cá. E aqui as coisas foram acontecendo, sabe? Mas você, voltando um pouquinho atrás, antes de tu ir pra Teresina, essa tua saída de Caxias foi pra viver de arte? Foi pra Foi. se Sim, encontrar? foi. Total. Total. Entendi. Lá nessa viagem pra Teresina, nesse show, eu conheci uns artistas daqui de São Luís, que eles foram também pro show. Lá eu conheci eles uma dessas duas pessoas, Amon, um amigo meu, Amon.
Ele é cantor, compositor, tem uma empresa audiovisual também. E aí, tipo assim, ele trabalha com tudo isso. Aí ele falou assim, cara, se tu fosse pra São Luís, isso poderia acontecer pra ti. É, poderia ser uma realidade. E quando eu vi isso como uma realidade, como uma porta, meu mundo fez assim, ó, puf, Então tu diria que ele foi um incentivo, assim. total, foi o meu maior incentivador no começo, a princípio. E aí, eu já tinha vindo pra São Luís, tinha gostado da cidade. Tinha dito, cara, um dia eu vou morar aqui, porque eu senti uma energia muito, muito louca. E aí ele falou, se tu for, eu te ajudo. Aí eu, tá bom. Deu 2 semanas eu tava aqui, na louca. Mas aí tu veio no intuito de viver da De, música ou da da fotografia. fotografia primeiro. Mas também me aproximar da música. Entendi. E esse teu processo dentro da fotografia que veio antes da música, como que ele se materializou? Tu começou trabalhando sozinha como fotógrafa, criando um estúdio. Qual foi assim o teu início dentro da trajetória da fotografia? Com esse meu amigo. Ele foi me levando, me ensinando O para Amon. alguns. Isso, ele foi me levando em alguns trabalhos que ele tinha. Primeiro como mobile, eu não tinha câmera na época. E aí, depois comecei a fazer coisa, social media de eventos. E aí, eu comecei a trabalhar num estúdio, que era o estúdio antigo do meu namorado atual, que é produtor musical e tudo mais. Ele tinha um estúdio lá, eu comecei a trabalhar como social media, ele tinha câmera. E aí ele me começou a me ensinar a mexer na câmera, e aí foi que tudo começou. E eu fui me metendo em todo rolê que tinha. Tipo assim, todo lugar que eu sabia que tinha, que tava acontecendo alguma coisa, eu ia. E fazia vídeo, fazia foto, marcava todo mundo. A galera foi me conhecendo. E aí essa tua experiência com fotografia, entrando ali no ambiente da música, no universo da música, Exato. foi te transformando em uma cantora. Isso, porque eu acompanhava, por exemplo, quando eu conheci Amon, antes de vir pra São Luís, através dele eu comecei a seguir pelo Instagram outros artistas. Sim. Então eu vi lá em Caxias, eu vi que, caraca, existe uma cena aqui, existem pessoas que fazem isso, existem pessoas que lançam perto de mim. Tipo, não só em São Paulo, Rio, enfim, perto de mim existem pessoas que cantam, que trabalham com música, que gravam clipe, que lançam música. Como que lançam a música? Como é que faz pra tu. Isso lá era algo muito assim distante, né? Eu não fazia ideia de como era nada disso. Como que faz uma música? Tem que ir pro estúdio e tal, mas aí tu compõe, como é que faz? Tem que ter uma banda, eu não sabia. Como é que lança, como que bota nas plataformas? E aí só que eu entendi que existia perto de mim, era uma possibilidade, entendeu? E aí é só disso que eu preciso, saber que existe uma possibilidade. E aí eu me arranco, entendeu? E E aí, nisso, fui conhecendo as pessoas da música. E quando eu percebi, eu já tava. Só que aí eu conheci meu namorado nesse estúdio, que é produtor musical. Então eu passei 4 meses dentro do estúdio, 25 horas por dia. Que eu trabalhava de social media. sim. Então eu vi, sei lá, metade não, 90% dos artistas de São Luís sendo produzidos. Que foi onde eu conheci todo mundo também, praticamente. Eu via eles, o meu namorado, antes de ser meu namorado, produzindo eles. Eu via as pessoas produzindo, ia conversando com elas, me ensinaram muita coisa. E nessa, tipo, tentando também, deixa eu tentar um negócio aqui, outro ali, até que, caraca, eu sei fazer isso. Você viu, foi como uma escola, um aprendizado pra ti. Totalmente, totalmente. E depois desse aprendizado, dessa experiência que tu foi ali somando, é, vivências mesmo com o universo, qual foi o teu primeiro lançamento musical de fato como uma cantora profissional? Então, aí em 2022 ainda, cheguei aqui em 2022. Em 2022 ainda, ali no final do ano, em estúdio, existe muito essa brincadeira de tipo assim, vamos botar um beat aqui da internet e vamos fazer alguma coisa em cima. A galera pega o que tem no celular, O famoso letra, freestyle. isso, vai fazendo freestyle. E eu nunca fui de fazer freestyle. Até hoje eu consigo falar aqui umas besteiras, mas não sai nada de verdade, entendeu? Mas na época eu botaram um beat lá, de afrobeat e tal. E eu, quero fazer também, quero tentar também. E aí eu tinha uma letra salvo, uma poesia, eu gostava de escrever poesia. E aí eu comecei a cantar, tipo, no beat, na areia da praia, com os pés no chão, enquanto. E foi certinho, aí eu lancei, tipo, um ano depois. Só vem. Eu, Natan e meu namorado. Foi minha primeira música. Fiz clipe e tal. A galera gosta. E Até hoje. antes desse lançamento, assim, tu tinha um receio, tinha um medo, ou tu tinha confiança, tu falava assim, não, vai dar certo, é algo que eu sinto aqui que realmente tem um futuro. Quanto mais, quanto mais tempo passa, mais confiança e insegurança eu tenho. Então eu Massa, não sei te responder essa pergunta. massa. Eu não lembro se eu tinha. Eu devo, até hoje,
Eu devo ter tido muita insegurança, com certeza, mas eu acho que eu não sabia, por eu não saber como que as coisas funcionam, eu acho que eu era bem mais otimista do que eu sou hoje, por exemplo, entendeu? Sim. Hoje eu já tenho uma visão mais realista, assim, de como funcionam as coisas. Tanto pro lado bom, tipo, eu confio em mim, confio no meu potencial, confio de que certas coisas podem sim dar certo, mas eu já tenho uma visão mais realista. Então, vai dar certo, mas não do jeito que eu quero, não do jeito que eu penso, não no dia que eu penso, no tempo que eu penso. Mas quais são os aspectos que fez tu ter essa visão mais realista? O Conviver. que mudou na tua experiência? Dá um exemplo, assim, de realmente situações que fizeram tu mudar esse pensamento. A vida mesmo, observar. Pelo fato de eu namorar com um produtor musical e só conviver com artista, fez eu ir observando as coisas. O meu namorado, ele tem um olhar muito analítico sobre as coisas. Então ele me ensinou sem querer, né? Ele me ensinou a ser assim também. De tipo, não, as coisas não. E o que as próprias vivências que eu tive também, tipo, pô, as coisas dão certo. Só não é do jeito que eu quero sempre, no tempo que eu quero. E às vezes outras coisas dão certo que tu nem imaginava. E às vezes é melhor do que tu queria, entendeu? Então, a vida mesmo foi me mostrando isso, tipo, as minhas próprias vivências e observações que eu tive de outros artistas, tanto daqui quanto de fora. Em relação a esses artistas, a essa comunidade, qual é a tua visão sobre São Luís, sobre o Maranhão? A cena da música, do hip hop em si, do acústico, é unida? Os artistas dão apoio para um outro, para quem está começando, para quem já está? Qual é a Tópico tua visão em sensível. relação a isso? E também puxando para o contexto das mulheres, a gente sabe que Tópico sensível. ainda é um cenário que grande parte dos artistas, não grande parte, né, mas os artistas que possuem mais atenção, Visibilidade? mais visibilidade, costumam ser homens. Sim. E eu queria saber qual é a tua visão em relação a isso. Por que que isso acontece? Cara, assim, eu cheguei aqui em São Luís tem 3 anos. Então, é pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, o que eu sei é de 3 anos pra cá. E de coisas que eu fiquei sabendo, né? Então, existe uma cena muito forte aqui, muito forte, que a maioria da população não faz ideia que existe, mas existe de tudo, tanto de hip hop, quanto no pop, quanto no MPB, de cena de DJ, existe de tudo aqui, forró, tudo, tudo existe. E é complicada essa pergunta pra mim de se eu acho que a cena é unida ou não, porque eu tenho duas visões disso. Eu tenho a minha visão da minha trajetória e tenho a visão da cena em geral. Pra mim, eu vejo essa união, pra mim, em muitos aspectos, porque eu fui muito ajudada, eu sou muito ajudada, e as pessoas os artistas, alguns, não são todos, se conectam comigo e quando se conectam, a gente é unido. Então eu tenho uma rede de apoio ao meu redor que não me permite dizer assim, não existe união aqui entre os artistas, porque eu vivo isso. Mas, lógico, existe uma competitividade, existe umas pessoas que não aceitam bem o teu crescimento, existem pessoas que maldam o que acontece na tua vida porque não aconteceu na delas. E então, acredito que existem esses dois lados, sabe? Existe sim artistas unidos, existem movimentos acontecendo, muita gente faz movimentos, show. Hoje mesmo tem show, entendeu? Agora, assim, indo pro quesito feminino, essa união é bem menor. Como eu disse, eu não posso muito me tirar como exemplo, porque eu sinto que eu tenho muitas pessoas ao meu lado, entendeu? Mas existe muito uma diferença entre a união dos artistas masculinos para a união das artistas femininas. Tipo assim, eles se ajudam bem mais. Eu vejo isso. Se existe picuinha entre eles, se tem briga, que tem, é coisa de, de coisa de homem. Sempre vai ter. Onde tem dois homens vai ter briga. Senão, isso é, é real. Mas existem, tem mais movimento, tem mais produção. Entre a gente já sinto esse fluxo um pouco menor. Mas também existe. Tanto que uma das artistas que mais tá se destacando aqui de São Luís é a Núbia, é uma mulher. Ela foi indicada pro prêmio do reggae. Eu esqueci o nome desse prêmio, Prêmio Nacional da Música Nacional do Reggae, eu acho, se eu não me engano. Não sei o nome do prêmio, mas é um prêmio muito importante. E ela foi indicada, então
Cara, isso é muito massa, sabe? É algo assim a se dar Tipo valor. assim, nossa, isso é incrível. Os lugares que ela tá indo. Ela vai cantar no Afropunk que vai ter agora. Ela, Amy Paixão. Então, existem mulheres que estão, sim, chamando a atenção. Entendeu? Estão, sim. E isso é muito inspirador, sabe? Então, Isso, existe. Existe. Só que, assim, o que que acontece? Falar da cena de São Luís é muito complicado porque. Esqueci o que eu ia falar. Perdi a linha do raciocínio. enfim, Enfim. sobre o teu trabalho, puxando um pouquinho um assunto mais leve, um assunto bom. Falar sobre ti, sobre os teus Um assunto lançamentos. mais leve, por favor. É, porque a gente sabe É, que porque é uma discussão muito complexa. E aí é, eu lembrei de uns três argumentos ao mesmo tempo e os três se embalaram e eu me perdi. não, tá tranquilo, tá tranquilo. A gente sabe que a comunidade existe uma união, mas sempre vai existir Sim, sempre vai conflitos. existir. Mas essa cena, ela existe. Entendeu? Ela está sendo movimentada. Muita coisa vai acontecer. Tem muita coisa pra. Ah, lembrei o que eu ia falar. Eu sinto que os olhos estão se virando pra nós. Aí eu também já conheço artistas há muito mais tempo que eu, amigos que falam, Cris, isso sempre existiu, a gente sempre teve essa esperança. Então eu conheço artistas que são meio negativos ainda em relação a isso. Tipo, não acho que alguma coisa vai acontecer. Mas eu acho que vai. Eu acredito que vai. Porque não tem E tem que como. Não tem acreditar como, mesmo, pô, tem que não tem acreditar como. mesmo. A gente é muito. Eu sinto que as pessoas estão vendo que a gente é foda, sabe? Tipo, moda. Galera, um dia desse, o Will da 30 para 1 postou uma foto usando a camisa do Origens. Sim. Cara, isso é muito foda, sabe? Tipo assim, a gente tá se espalhando, pô, as pessoas uma hora vão olhar pra cá. Não é possível, não é possível. Eu me recuso a acreditar que isso não vai acontecer. E falando sobre a tua arte, sobre o teu trabalho, eu queria saber como tu enxerga o teu produto, a tua música, qual é o estilo, qual é a definição do trabalho da Socris, na tua visão. O que tu tenta expressar Boa através pergunta. das tuas músicas. Eu sei que nem toda produção é o mesmo processo, que Sim. envolve sentimentos diferentes, momentos diferentes, mas qual é assim, não diria o objetivo, mas o estilo sentimental daquilo que tu quer passar no teu trabalho? Acredito, que eu trago uma nova roupagem pra alguns ritmos. Eu sou pop, isso é uma coisa, assim, que é meio natural meu, assim, a minha voz é pop, as coisas que eu penso são voltadas, assim, pro pop. Pop que a gente fala é músicas que são mais, não Divertidas, divertidas, mas que joviais, são mais, envolventes? não, que o mercado gosta mais, entendeu? Entendi. São mais vendáveis, porque minha voz, meu timbre, as minhas melodias. Então, eu sou pop. Eu vejo minha música desse jeito. São músicas que agradam a um público maior, não porque são melhores, mas porque elas têm essa roupagem. Eu vejo dessa forma. E eu canto de tudo, assim. Até agora eu tenho lançado muito Afrobeat, que eu gosto muito de Afrobeat, muito mesmo. E tu di- Mas eu já lancei trap, eu tenho trap também para ser lançado, R&B, sim. As pessoas, meu público me veem mais como cantora de R&B. E realmente eu tenho melodias bem de R&B, mas eu quero, não me limito só a isso não, entendeu? Porque, por exemplo, no álbum que eu tô produzindo, tem R&B, tem trap, tem soul, Já tem tem nome esse funk, álbum? tem. Qual é o nome aí para os nossos ouvintes saberem Não sei se eu aqui posso em revelar primeira ainda. mão? Faz Claro que parte de pode, uma claro. estratégia. Olha lá, pro imparcial exclusivo. O nome do álbum vai ser 69. 69. 69. Ixi. Vai falar de que esse álbum? De tudo. Então Esse é o você. legal, quando a pessoa escuta o nome do álbum, já leva para um lado pejorativo, mas fala mais sobre o oposto, contradição, tipo o yin e yang, Esse massa. entendeu? Então vai mostrar assim Duas várias metades da vertentes minha. laranja. Esse é o objetivo do álbum, tipo mostrar o quanto eu sou contraditória, tanto como pessoa quanto como cantora, no sentido de que ao mesmo tempo que tem música lá no álbum falando Contraditória, atlética. eclética, é isso. É porque minha terapeuta usa muito essa palavra. Nossa, então é muito contraditória. Aí eu me empoderei dela. Tu diria que essa tua versatilidade ela é muito representada na tua música? Muito, total. Meu álbum, ao mesmo tempo que tem um funk, tem um.
um soulzinho que eu tô falando, tipo. Um lovezinho. Não, não é nem isso, mas eu tô passando uma lição, assim, sobre a vida e tal. Ao mesmo tempo que tem música triste, tem muita música Pra alegre. todas as vibes. Sim, tipo, tem de tudo ali. De tudo. E se amanhã eu tiver vontade de fazer um piseiro, eu vou fazer. Do meu jeito, mas eu vou Massa. fazer. E Então eu não me prendo a nicho, não. Por isso que essa pergunta é difícil pra mim, porque eu não me enquadro ainda em nenhum nicho. tu achas que vai ter mais ou menos quantas faixas esse Umas álbum? 10. Umas 10 Umas 10. faixas? E todas solo. Massa. Tipo assim, não vai ter ninguém comigo, nenhum feat. Porque se tu abrir meu Spotify agora, tu vai ver que eu tenho só 2 músicas minhas. E aí isso me incomoda um pouco. Eu quero que as pessoas vejam o que, que eu sou capaz de fazer sozinha, entendeu? Entendi. Entendi. E falando sobre o teu trabalho ainda, eu queria falar sobre o teu último lançamento, que é a faixa Derreteu. Queria que tu falasse sobre a produção dessa Ah, música, eu amo. como foi o processo de criação, como surgiu a ideia do nome também, que é um nome assim, que Amo. pra mim significa muito. Derreteu pode ter vários significados, várias Qual é o significado pra interpretações. ti, tua interpretação? Derreteu é quando algo tá indo, tá acabando, tá se desgastando. Pode. Nossa, tu levou hoje por um lado bem filósofo, né? É, eu Bem sou filósofo, filosófico. mas Eu não é isso também. não, não é isso Não, não. eu também sou, mas não, agora eu vou ficar pensando, mas Mas ó, é vamos. sobre o quê? Como conta pra gente, como foi É esse bem processo? mais raso do que isso. É bem mais raso do que isso. É, mas também é um sentimento muito legal. Na verdade, é uma música pro meu namorado. E aí eu derreto com ele, tipo isso. E aí eu fiz essa música, tipo, 2 anos atrás. 2 anos e meio atrás. Sobre o processo, né, que tu perguntou. Eu Sim. ouvi um beat. E isso raramente acontece, de eu ouvir algo e já vi uma letra na minha mente. E a melodia do refrão veio todinha. Minha mente não pensa mais nada que Quando envolva mais. envolve o amor, Aí eu, nossa, tá, eu comecei a escrever, tipo assim, numa hora. Eu tinha metade da música. Eu sou assim, eu faço metade, depois a outra metade eu faço 2 anos depois. E aí beleza, eu mostrei pro meu namorado, né? E falei, amor, isso aqui é pra você. Você me inspirou, é sobre você e ele que tal. produziu, Aí esse é teu presente, se vira, faz aí. Se ficar ruim, a culpa é tua. ele Porque produziu foi ele que pensando, produziu. pensando nele mesmo, É, no você, amor ó, assim dele. se ficar ruim, a culpa vai ser tua. Tem que ficar bom. E aí deixei ali no beat, gravei com ele, mostrei pra ele, a gente gravou a guia, né, a primeira voz. E aí 2 anos depois, quando eu fiz, desde o primeiro momento que eu fiz, eu já sabia exatamente como era o clipe que eu queria. Tipo assim, o roteiro na minha mente, assim, já tinha esse roteiro. E aí demorou 2 anos pra amadurecer a ideia, muitas coisas acontecerem. E finalmente eu disse, cara, acho que tá na hora de eu lançar essa música. Regravei, né? Porque passa um tempo você já começa a cantar de outro jeito. Aí eu regravei. Ele refez o instrumental, fez um instrumental original com o violino do Elton Borges, que eu sempre quis, sempre imaginei o Elton no violino nessa música. E, nossa, ele, tipo assim, ele matou a música, sabe? Ficou outra coisa com o Deu uma violino dele. profundidade. Deu, o violino ele dá uma. Desde a primeira vez que eu ouvi no beat, eu falei, cara, só falta um violino. Aí na hora que a gente foi refazer o Elton, escuta aí e faz o que tu quiser. E foi incrível. Ele é foda. E aí, regravei e falei, agora é hora de gravar o clipe. Eu vou reunir uma equipe. Eu reuni uma equipe de amigos. Todos que trabalharam comigo são meus amigos. Quem gravou foi o Juba. Quem me vestiu foi o Tarlisson. Quem, quem fez a minha maquiagem foi o Luli. Quem fez o meu cabelo foi a Yasmin, Cristine. Tipo assim, reuni pessoas que eu confio. Falei, cara, minha ideia é essa. Todos em prol de uma Tipo energia assim, boa. e também o Kali também ajudou. Todos os meus amigos. E aí eu falei assim, minha ideia é essa, o que é que vocês acham? Vocês acham que tem como fazer? Daí passei todo o roteirinho ali e a gente fez. O maior desafio era encontrar uma locação e saber como que eu ia me derreter. Não sei se tu assistiu o clipe. Como que eu ia fazer eu me derretendo, o que eu queria derreter, entendeu? Até que a gente chegou na solução. A gente gravou no meu próprio apartamento e jogamos um mel, assim. O clipe eu tô toda derretida, assim. Foi E massa. as formigas depois não apareceu? Não. Como é que foi pra limpar esse Limpei. mel? Voado, De rapidão. mim foi muito, muito fácil. Agora do chão, meu filho. 3 dias ainda Água tinha mel sanitária, no. sabão, vassoura. Ainda tinha mel ainda grudando no meu pé. Ah, mas ficou legal. E E gastou até quanto hoje de tem mel? mel. Cara, eu comprei 2 litros, aquele litrão grande no centro. Até hoje tem mel, cara. Te juro. A E tiazinha olhou, tô comprando minha filha pra que esse tanto de mel. que nada, um monte de gente compra. Madura, viu? Porque eu gravei em janeiro. Até hoje esse mel aí tá.
E é isso, foi muito massa, cara. E saiu assim do jeitinho que eu queria. E esse lado audiovisual também é uma parte do teu trabalho, né? Que tu disse Diria que que é a parte que eu mais gosto. começou com a fotografia. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse universo da fotografia na tua vida. Tu trabalha com a série de filmes, né? Isso, isso. Então, eu tenho meu trabalho de fotografia, à parte mesmo, onde eu. Todos os nichos, mas principalmente evento e ensaio corporativo. Tenho meu trabalho à parte, e aí eu e meu namorado a gente abriu juntos a série de filmes, nossa produtora audiovisual. E aí a gente faz cobertura de eventos institucionais, cobertura de eventos de música, a gente faz mídias sociais de artistas, mídias sociais de profissionais, publicidade. Como é esse trabalho? Tu diria que é mais difícil, mais desafiador que a Ai, adoro, música? não. Vai pra ti algo mais gostoso de fazer? Não é nem mais gostoso de fazer, mas por mais que tenha os seus desafios, é mais rentável. Tu vê as consequências, não, como é tu vê o resultado Um rendimento mais maior? cedo, mais rápido. E eu gosto muito também, cara, muito. A música, o processo legal da música é fazer. Tá lá no estúdio, gravar. A partir do momento que a gente vai lançar é um inferno, entendeu? É legal também, mas Exige mais esforços, né? muito, desde o momento de, tipo, ir lançar nas plataformas, aí dá problema nas plataformas, aí gravar o clipe, que é a parte que eu mais gosto, mas mesmo eu amando, ainda tem as suas complicações, então é uma dor de cabeça muito forte, muito grande. Mas é muito, muito, muito compensador, é muito recompensador. Tipo, tu vê tudo pronto, faz tudo valer a pena. Eu diria que a compensa... Não, eu ia dizer que a recompensa de ver um trabalho da música é maior do que um audiovisual, mas eu não sei dizer isso, não. Então tu não consegue escolher assim. Não. Se fosse pra escolher, eu vou viver só disso. Tu não Se eu consegue. soubesse que eu ia ganhar, que eu ia ter a mesma. Que o meu investimento ia voltar tão rápido pra mim, eu escolheria a música. Tipo assim, Entendi. se o resultado que volta pra mim da música fosse igual ao que volta do audiovisual, que é mais rápido, se eu conseguisse viver disso com mais tranquilidade, eu acho que eu viveria de música. Mas eu também não me vejo não trabalhando com audiovisual. Tipo, inclusive, um dos meus maiores medos é eu ficar grande a ponto de eu não ter mais paz para trabalhar. Tipo, não ter meu estúdio, não poder trabalhar com fotografia, porque eu quero continuar trabalhando com isso. Tipo, ou se um dia eu não conseguir mais ser fotógrafa, isso não. Isso eu tô vendo, dizendo num cenário de, né? Fiquei. Estourei. Não, mas é isso, Tô vendo nesse positividade. cenário. É, pelo menos conseguir ainda gravar clipe, por exemplo. Ter minha empresa. A minha empresa ela sempre vai existir. Nem que, não necessariamente que seja a minha cara, mas ela sempre vai existir. Então eu não me vejo sem um audiovisual também, não. Não sei se também eu conseguiria escolher assim ou um ou outro. Não, não sei se eu conseguiria, não sei te responder. Às vezes eu acho que é música, às vezes audiovisual, é muito difícil. São Entendi. duas paixões assim que dividem igualmente minha vida. Só Cris, e pra gente encerrar, pra gente ir encaminhando pro final, eu queria que tu falasse uma mensagem de incentivo, de apoio, pra quem tem o sonho e a ambição de viver da arte, da música, ou mesmo da profissão que deseja, que tem a ambição que se enxerga. Assim como você, a gente sabe que muitas pessoas têm o desejo de viver da música, de viver da fotografia, e no Brasil não é algo fácil, a gente sabe que é desafiador. E eu queria que tu falasse uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo agora, que estão te vendo agora. Falar uma mensagem de esperança, de incentivo para quem sonha igual tu. Há 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos atrás, eu não cuspindo no prato que eu comi, porque tudo na minha vida me trouxe para ser quem eu sou hoje. Mas há um pouco mais de um ano atrás eu estava trabalhando em algo que eu não amava, eu não era feliz e nunca achei que seria possível viver do meu sonho, que eu nem via como um sonho, porque para mim era impossível demais. E hoje eu tô aqui dando uma entrevista sobre a minha carreira, sobre minha música, sobre o meu sonho, sobre a minha arte. Vivi coisas incríveis. Tenho projeção de viver coisas incríveis, coisas incríveis. Sou muito feliz, tenho exatamente a vida que eu queria ter. Se alguém me perguntasse há 3 anos atrás. Não é fácil também. A gente não pode romantizar o processo. Ah, não sei o que, o processo é maravilhoso. Realmente, o processo ele é maravilhoso. Mas depende também. Se você tiver amigos,
se você tiver ajuda, se você não for arrogante, você vai errar muito. E muitas coisas de que você vai achar que você tá certo, você não tá. E você vai ter que aceitar e dizer, realmente, eu errei aqui, deixa eu voltar um pouco. Então, se eu tivesse que dar uma dica ou uma mensagem, é de todo mundo fazer terapia antes de começar e ir em busca da arte. Porque é muito difícil, mas vale muito, muito, muito a pena. Assim, a recompensa, a sensação de satisfação que a arte traz, acho que nada no mundo mais traz, assim, sabe? É como um ar que a gente respira. Então, um artista, ele não consegue viver longe da arte. A gente não vive de verdade. Então, se esse é realmente o sonho, pra quem tá assistindo, né? Se esse realmente for seu sonho, se lá no fundo, bem no fundinho, tiver uma vozinha assim, dizendo, ah, acho que eu quero fazer isso, seja qualquer coisa, música, cinema, que onde é que eu assistindo filme, eu ia achar que é uma possibilidade pra mim trabalhar com cinema, hoje é uma possibilidade, eu conheço pessoas que trabalham com cinema, olha que loucura, sabe? Então, se existe uma vozinha lá no fundo, assim, que diz, quero ser isso, se você tem que começar a direcionar sua vida para aquilo ali. Se você quer ir para a direita, você não pode ir para a esquerda, entendeu? Então, é possível sim, mas é difícil, é desafiador, vai te quebrar todo por dentro, porque tu vai ter que remontar as peças de forma diferente. Então, isso é forte. Sim, mas consegue, sabe? Consegue. Sendo realista e conseguindo criar uma boa rede de apoio, você consegue sim. A gente consegue qualquer coisa que a gente quiser. Cris, muito obrigado. Foi um prazer Eu que te agradeço, receber, escutar a adorei. tua história. E para a gente encerrar mesmo agora definitivamente tem algum agradecimento, alguma palavra final? Fica à Ai, vontade. eu tenho um agradecimento, vou fazer igual a Anitta, em primeiro lugar a mim, por ter sido maluca. Mas, cara, um agradecimento a todo mundo que tá ao meu lado, assim, acreditando em mim, as pessoas, os meus amigos, meus parceiros, mais do que amigos, mais importante que amigos são parceiros, amigos que são parceiros. Todos eles que estão junto comigo construindo quem eu sou, artisticamente falando, porque um artista, ele não se constrói sozinho. Não existe isso. Precisa de pessoas ao teu redor que às vezes veem coisas em ti que nem tu enxerga. Então eu sou muito grata a todo mundo que tá ao meu lado, sabe? Eles já sabem disso porque eu agradeço todos eles. Não vou falar aqui também porque eu com certeza vou esquecer de alguém. Mas agradecer aos meus parceiros que estão comigo sempre, agradecer ao meu namorado, que é o meu maior incentivador, apoiador, o meu maior tudo. Agradecer a todo mundo que me acompanha, que escuta as minhas músicas, que se conecta comigo. Agradecer a minha amiga que está me gravando ali, que também está comigo desde o começo. Agradecer a você que me convidou aqui. E só gratidão. Gratiluz. É isso, pessoal. Muito obrigado vocês que estão conosco aqui até o final. Acompanhem o Imparcial no YouTube, nosso site, nossas mídias digitais. Siga a Cris no Instagram. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é só Cris, com 2 i. Só Cris com 2 i. Spotify também, só que só com um i. Escuta lá no Spotify. YouTube. Deezer, tem Todas as plataformas. todas as plataformas, Qualquer uma. escutem tudo. Acompanhem o próximo lançamento dela, que vai Sim. sair. Vou lançar um clipe em breve. Não tenho ainda a data fixa, mas vou lançar. E em breve, também não sei dizer quando, mas em breve meu álbum. É isso. Muito obrigado, gente. Eu me chamo Marlan Levi. Até a próxima e tchau.